Oi, pessoal, tudo bem? Estou gravando aqui essa aula hoje para vocês sobre o sistema ONU, né? Enviei umas questões aí um pouquinho antes para vocês tentarem resolver, que vai ser com base nessa aula de hoje. E qualquer dúvida eu me coloco à disposição por e-mail. Acho que a Fran já compartilhou meu e-mail lá no grupo. Então podem me mandar dúvidas, enfim, o que precisarem aí, podem contar comigo. Então, para começar a falar sobre o tema de hoje, né, falar sobre o sistema ONU é um tema muito importante para fins de concurso, né? É um tema muito abordado, porque ele é composto por diversos pactos, tratados, convenções, declarações, enfim. Tem muitos mecanismos de acompanhamento, de fiscalização, de cobrança de informações. Então, é um ponto de atenção aí para as provas, porque é um assunto muito cobrado. É, Acho que a gente pode começar, então, falando do ponto mais geral para o ponto mais específico, né? O primeiro assunto seria sobre a Carta da ONU, né? Acho que, como a gente falou na última aula, né, e acho que vocês devem também ver isso nas aulas do professor Zou e também de qualquer pessoa que for falar de direito internacional dos direitos humanos, é que o desenvolvimento, né, desse direito, ele acontece, né, a partir de 1945, após a Segunda Guerra Mundial, quando então é adotada essa Carta das Nações da ONU, ou Carta da ONU, Carta das Nações Unidas ou Carta da ONU. Então, não é que antes não existia direitos humanos, né? Obviamente não é isso, mas é a partir de então que o mundo começa a dar atenção para esse ponto e a se preocupar sobre formas de proteger esses direitos, né? É, Acho que um exemplo que a gente pode dar para ficar bem claro é que, assim, antes de 1945 já existia a OIT, por exemplo, que é a Organização Internacional do Trabalho, que foi criada em 1919. Então, que surgiu lá no fim da Primeira Guerra Mundial. Então, a OIT, ela é a primeira agência especializada da ONU, né, mas ela foi criada antes mesmo da Carta da ONU, de 1945. Então, a data exata foi 26 de junho de 1945, né? Teve uma conferência das Nações Unidas sobre a Organização Internacional, que foi realizada em São Francisco, nos Estados Unidos. E nessa conferência, né, os representantes, né, de vários países, eles negociaram e elaboraram esse documento que estabeleceu os princípios e os objetivos da ONU. Então, ela entra em vigor em 24 de outubro de 1945, após ser ratificada pelos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, que na época eram os Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, a China e a França, e também pela maioria dos outros países signatários. Então, essa é a data oficial de fundação da ONU, né? E que vai se tornar aí uma das principais organizações internacionais que tentam promover os direitos humanos, a cooperação internacional dos países, né? Então, com o marco, né, dessa nova etapa do direito internacional, com a criação da ONU, né? O objetivo ali era mais uma reação à barbárie que aconteceu por conta do nazismo, né? Então, o termo direitos humanos nessa carta, ele aparece em diversas passagens, né? E acho que o principal ponto é que eles tentam passar a mensagem de que tem que existir um respeito internacional e efetivo dos direitos humanos, né? E das liberdades fundamentais, e sem distinguir as pessoas por conta de raça, sexo, idioma, religião, enfim. Acho que a grande contribuição, né, dessas regras da Carta da ONU foi ter deflagrado o início desse sistema global de proteção dos direitos humanos, e a partir de então vai se delineando melhor os caminhos, né, que serão seguidos aí, que visam a proteção desses direitos. Uma coisa que é muito importante de saber é que na Carta da ONU não existe uma definição
de maneira assim precisa e objetiva de quais seriam esses direitos humanos e quais seriam essas liberdades fundamentais dos indivíduos, né? Então, isso fez com que os países, né, eles começassem a querer definir e esclarecer o significado de cada uma das expressões, e porque existia um receio muito grande de que novas violações de direitos humanos acontecessem, né? É, então, a ONU ela começa então a buscar formas para elaborar esse documento e um documento que definisse melhor, né, esses pontos que a Carta não definiu. E 3 anos depois, então, eles criam a Declaração Universal de Direitos Humanos, em 10 de dezembro de 1948. É, essa declaração, ela integra, né, o sistema onusiano, né, e foi elaborada pela ONU, como a gente viu, né, numa etapa posterior à Carta da ONU. Então, o objetivo, né, dessa Declaração Universal era criar um marco normativo que vinculasse os países, porque a Carta da ONU não vinculava, não tinha esse efeito vinculativo. Então, a Declaração Universal, ela vai estabelecer que se reconhece, né, a dignidade que é inerente a todos os membros, né, seres humanos e os seus direitos iguais, e que são direitos inalienáveis, né, que tem como fundamento a liberdade, a justiça e a paz, e também estabelece um desprezo, né, sobre o desrespeito aos direitos humanos, né, que podem resultar em atos bárbaros que vão é, perpetuar aí na consciência da humanidade, né, e que é algo que deve ser evitado, né, assim como deve se evitar a diferenciação entre homens e mulheres, né, e a crença, né, o credo que a pessoa segue tem que ser respeitado, né, religião, enfim. É, eles tentam deixar mais claro o que eles estão querendo dizer, né? E aí, na prova de 2021 da DEPERJ, né, que foi elaborada pela FGV, tinha uma afirmativa que falava: após a Segunda Guerra Mundial foi criada a ONU, e uma de suas primeiras atividades foi aprovar a Declaração de Direitos Humanos que vinculasse o conceito e a ideia desses direitos a valores fundamentais afirmados na modernidade. Isso fica expresso no próprio preâmbulo da Declaração de 1948, ao afirmar que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. O que acontece depois disso é que, com a Guerra Fria, se impediu, né, que esse objetivo fosse concretizado. Então, somente em 1966, né, quase 20 anos depois da Declaração Universal, que vão ser aprovados dois pactos internacionais que vão ter finalmente uma força vinculante, que é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Inclusive, essa divisão entre os dois pactos, ela se deu exatamente porque tinham países e nações que se preocupavam mais com os direitos civis e políticos, ou que achavam que eram mais importantes, enquanto outros achavam que era mais importante os direitos sociais, econômicos e culturais, né? Então, isso conseguiu ser endereçado nos dois pactos. É, de acordo com a doutrina, né, a declaração ela foi adotada e proclamada em Paris, em 10 de dezembro de 1948, numa Assembleia Geral da ONU, né? Dos 56 países que estavam representados na Assembleia, 48 foram a favor, nenhum foi contra, e houveram 8 abstenções, né? Que foi a África do Sul, a Arábia Saudita, a Bielorrússia, a Iugoslávia, a Polônia, a Tchecoslováquia, Ucrânia e União Soviética. Então, o fundamento, né, na dignidade da pessoa humana, a Declaração Universal, ela nasceu mais como um código de conduta moral, né, para dizer a todo mundo que os direitos humanos são universais, né, bastando a condição de ser uma pessoa, ser um ser humano, para que se possa, né, reivindicar esses direitos e exigir a proteção, em qualquer ocasião ou circunstância. Eu até passei para vocês uma questão da Defensoria Pública de 2021, pela FCC, que fala exatamente sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e pergunta, né, o que está de forma expressa no preâmbulo, né? Então, que na verdade não, né? O gabarito vai ser a letra C,
que fala que o preâmbulo, né, da Declaração Universal, ele, de forma expressa, destaca que é essencial promover o desenvolvimento das relações amistosas entre as nações e que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei. E aí tem várias outras provas que têm afirmativas que incluem a declaração. A questão não necessariamente é sobre a declaração, mas uma das afirmativas, né? Então, é um tema que é muito recorrente. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês é sobre a natureza jurídica, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que existe, né, geralmente existe a dúvida se seria um documento vinculante ou não, né? E aí, no âmbito do direito internacional dos direitos humanos, o termo utilizado para falar da força obrigatória, né, vinculante, é o hard law, enquanto quando um documento não for vinculante, o termo usado é soft law. Essa Declaração Universal, como ela foi adotada por meio de uma resolução da Assembleia da ONU, ela não tem força vinculante, né? Mas essa não tem que ser a posição adotada, né, do ponto de vista da defensoria, de quem presta concurso para a defensoria pública. O que tem que ser argumentado, né, é que para a doutrina esse posicionamento não deve prevalecer, né, para a doutrina majoritária, e diversas decisões das cortes internacionais que existem hoje no mundo consideram a Declaração Universal nas suas decisões e utilizam, né, é, as disposições ali previstas como um costume internacional. Então, a expressão que vocês têm que gravar é que a Declaração Universal de Direitos Humanos é considerada um costume internacional. Então, isso faria com que deixasse de ser um documento de soft law para ser um documento de hard law. Como a declaração, ela não é tecnicamente um tratado, né? Porque ela não passou por todos aqueles procedimentos, né? Tanto no âmbito internacional quanto interno, que os tratados internacionais têm que passar, né? Para entrar em vigor. E ela também não tem as características que a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, exige para que seja um ato internacional que tenha ali uma roupagem própria de tratado, né, vinculante, para ser adotado pelos Estados. Então, a princípio, poderia se dizer que essa Declaração Universal ela é apenas uma recomendação da ONU, né, que tem que ser adotada, né, para consubstanciar uma ética, né, universal em relação à conduta dos Estados no que diz respeito à proteção internacional dos direitos humanos. Mas, apesar de não ser um tratado estricto sensu, né, por conta de ter sido criada nessa Assembleia Geral da ONU, é, o certo é que essa declaração ela tem que ser entendida como uma interpretação, né, da expressão direitos humanos e liberdades fundamentais, que é aquilo que a Carta da ONU, que foi realizada no período anterior, deixou de expressar, né, nas exposições. Na Carta da ONU a gente tinha essas expressões sem uma definição concreta e objetiva, e aí na Declaração Universal existe uma interpretação desses termos, né, direitos humanos e liberdades fundamentais. Então, além dessa questão do costume internacional, tem também esse ponto de que ela é usada para interpretar, né, as expressões direitos humanos e liberdades fundamentais. Além disso, né, é interessante lembrar também que a Corte Internacional de Justiça, que é um órgão da ONU, né, teve um caso que, em 1980, que considerou que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um costume que se encontra ali em pé de igualdade com as cartas das Nações Unidas. Foi um caso diplomático dos Estados Unidos inteira, se não me engano. Então, fica aí também de referência para verificar que a Declaração Universal ela é utilizada como um costume internacional e como forma de interpretar alguns conceitos, né? Então, por ser essa manifestação, né, de regras costumeiras que vão ser universalmente reconhecidas, né, em relação aos direitos humanos, ela vai integrar a norma do jus cogens internacional. Então, essa expressão significa que ela é
ela transmite, né, uma obrigatoriedade, né? Não tem permissão para nenhuma derrogação, né? E a não ser por outra norma do mesmo valor, e da mesma natureza, por ter uma força anterior a todo direito positivo. Então, esse termo jus cogens é um conjunto de normas imperativas de direito internacional público. Então, também pode ser considerado que a Declaração Universal é uma norma imperativa de direito internacional público. Em seguida, eu acho importante também abordar o tema da Carta Internacional dos Direitos Humanos, né? Que no direito internacional eles chamam de International Bill of Rights. Essa International Bill of Rights, ela seria composta por alguns diplomas, né? E aí estaria a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e os dois pactos, né? O de direitos civis e políticos e o de direitos sociais, econômicos e culturais de 66. Atualmente, né, no sistema ONU, por se tratar de um sistema complexo, né, ele não se limita a essa International Bill of Rights, né, que a gente acabou de ver, porque diversos outros tratados multilaterais de direitos humanos já foram celebrados, né, como a Convenção Internacional de Eliminação de todas as formas de discriminação racial, de eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, né, e assim por diante. Então, hoje é um sistema muito mais complexo com diversos outros documentos. Um outro ponto importante, né, nesse âmbito é falar sobre os órgãos convencionais e não convencionais, né? Então, o sistema de proteção da ONU, né, ele tem como base diversos mecanismos convencionais de direitos humanos, porque, né, são tratados internacionais de direitos humanos. Então, esses tratados, eles costumam trazer mecanismos de monitoramento que vai monitorar o direito que aquele tratado está abrangendo, então, direito das mulheres, enfim, e isso vai ser consubstanciado nos comitês, né? Então, os mecanismos de monitoramento desses tratados geralmente vão estar na forma de comitê, né? E então cada tratado vai ter um comitê ou até um subcomitê, como no caso da Convenção contra a Tortura. E esse vai ser o mecanismo de monitoramento dos direitos protegidos pelo tratado. Então, a Comissão de Direitos Humanos, né, que é de um momento anterior, né, hoje em dia não tem mais Comissão de Direitos Humanos na ONU, o órgão é chamado Conselho de Direitos Humanos, né, vai instituir mecanismos também que não são convencionais, né, ou extraconvencionais de proteção desses direitos. Então, eles não são previstos originariamente em tratados internacionais, né, a que todos os estados aderem, mas o fundamento desses mecanismos não convencionais vai se encontrar exatamente em qualquer tratado internacional, fora de qualquer tratado internacional específico, que vai ter como fundamento a própria Carta das Nações Unidas. Então, em relação à proteção e monitoramento dos direitos humanos no âmbito internacional, a gente verifica, né, essas duas formas de mecanismo de proteção, convencional e não convencional, e a diferença entre esses mecanismos é pelo próprio nome, né? Vai se extrair do fato de que um resulta de convenções, né, o convencional, sendo aplicado aos estados que aderirem a esses tratados, e o outro não resulta de convenções ou tratados, né, que pode ser aplicado, então, a qualquer estado. E aí vocês podem se perguntar o porquê, né, de ser necessária a criação desses mecanismos não convencionais. O que acontece é que, por conta da falta de eficácia, né, dos mecanismos convencionais, né, que são os comitês dos tratados na proteção dos direitos humanos, por conta dessa falta de eficácia, muitas vezes, né, um país que é violador dos direitos humanos, ele não vai ter aderido a um tratado. Então, esses mecanismos não convencionais seria uma forma de conseguir imputar, né, aquele país, estado, a violação de direitos humanos, né? Então, justamente os países que não costumam aderir às convenções são aqueles que geralmente vão promover as violações sistemáticas de direitos humanos, né? Então, é aí que vão entrar os mecanismos não convencionais, que vão ser
aqueles que vão estar relacionados às violações sistemáticas de direitos humanos, mas não vão ser relacionados a nenhuma convenção ou tratado, né? Então, é muito importante lembrar que, diante dessa pouca efetividade dos mecanismos convencionais de proteção dos direitos humanos na ONU, né, é, passa a se promover também esses mecanismos não convencionais, né, para tentar pressionar os países que violam direitos humanos e direitos fundamentais, é, e aí exigir uma outra forma de atuação, né? Enfim, e é uma forma também de ser mais ágil, né, e efetivo quando existem essas violações sistemáticas, né? Então, acho que é importante dizer que esses mecanismos não convencionais de monitoramento dos direitos humanos, eles são criados pela antiga Comissão de Direitos Humanos, que não mais existe hoje, atualmente Conselho de Direitos Humanos. Eles vão permanecer em funcionamento até os dias de hoje e vão sendo aprimorados por esse novo conselho, né? Inclusive, é muito importante que sejam aprimorados, porque o direito ele tem que seguir, né? Principalmente os direitos humanos, ele tem que ser um mecanismo ativo ali de compreensão, porque vão mudando muitas coisas ao longo do tempo, né? Então, um desses mecanismos não convencionais, inclusive, é a revisão periódica universal, que é conhecida como RPU, né? Que ela vai ter a finalidade de implementar uma revisão por pares, que é a peer review no direito internacional, em matéria de direitos humanos. E aí, esse tema eu vou tratar mais à frente aqui hoje. Eu acho que é importante também a gente abrir um parênteses aqui para falar que o primeiro caso, né, em que o Brasil foi responsabilizado no sistema global da ONU foi o caso Aline Pimentel, né, que foi no sistema convencional contencioso quase judicial das Nações Unidas. E por que que eles falam quase judicial? Porque não tem uma corte ou um tribunal que vai atuar, né? Vão ser esses comitês de monitoramento que vão ser instituídos pelas próprias convenções. Esse caso da Aline Pimentel é muito importante, né? Porque a Aline era uma jovem negra que era residente na Baixada Fluminense. Ela era casada e tinha uma filha e estava grávida, né, de 6 meses. E aí, em 2002, ela se sentiu mal e buscou um tratamento, né, na casa de saúde em Belford Roxo. E aí, o que acontece é que ela sofre violência obstétrica e não só o feto o feto faleceu, como também a própria mãe, né? E aí, acho que é um tema muito importante, violência obstétrica, para a gente fazer um parênteses aqui, que o conceito, né, que ele vai se caracterizar pela apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres, né, pelos profissionais de saúde, por meio de um tratamento desumanizado, né, abuso de medicação e patologização dos processos naturais, causando a perda da autonomia e a capacidade de decidir livremente sobre seu corpo e sexualidade, o que vai impactar negativamente na qualidade de vida das mulheres. Então, existem 3 momentos distintos que a violência obstétrica pode ocorrer, né? Na gestação, no parto e em situações de abortamento. E é importante a gente estabelecer as características de cada um desses tipos, né? Então, a violência obstétrica na gestação, ela vai se caracterizar, né, por uma negligência no atendimento de qualidade, na ofensa, humilhação ou xingamentos à mulher ou à sua família, a negação do atendimento à mulher ou impor dificuldades nesse atendimento, e o agendamento de cesárea sem recomendação baseada em evidências científicas, né, atendendo aos interesses e conveniências do médico. A violência obstétrica no momento do parto, ela se caracteriza pela recusa, né, da admissão no hospital ou maternidade, que é conhecido como a peregrinação por leito, e aí vai ter um impedimento na entrada dessa mulher, né, e do acompanhamento escolhido por ela. Então, também vai ser caracterizada pela cesariana sem indicação clínica e sem consentimento da mulher, e vai impedir também, vai haver um impedimento ou vai ter uma dificuldade, né,
um obstáculo ali ao aleitamento materno, né? Então, impede uma amamentação na primeira hora de vida, afasta o recém-nascido da mãe e deixa o recém-nascido em berçários, onde vão ser introduzidas mamadeiras, chupetas, etc. E, por último, a violência obstétrica em situações de abortamento, que vai ser caracterizado pela negativa ou pela demora no atendimento da mulher em situação de abortamento, né? Vai ter um questionamento da mulher quanto à causa de abortamento, né? Se intencional ou não, e vai ter uma coação também da mulher em situação de abortamento, com a finalidade, né, de que ela faça uma confissão ali, quando for feita a denúncia à polícia, e também ela vai sofrer ameaças, acusação e culpabilização. Então, acho que era um parênteses importante para fazer. E relacionado aqui ao nosso tema, o que a gente pode dizer é que, assim, no sistema global, tem esses chamados comitês que eu mencionei, né? E eles vão ser responsáveis por monitorar a implementação dos tratados, né? Então, existe um sistema de petições individuais, por meio do qual a vítima vai, de determinada violação de direitos humanos, ela vai acessar, né, esse mecanismo de proteção, a partir do momento que cumprir certos requisitos, né? Então, da mesma forma como ocorre no sistema regional, né, interamericano nosso, é, que tem a competência contenciosa da corte, né, e aí ela precisa ser aceita pelos estados, né, que fazem parte da Convenção Americana de Direitos Humanos, para poder ser ativada. No sistema global, a competência dos comitês também vai depender de uma declaração especial e da ratificação ou então da ratificação de um protocolo facultativo, né? E o que que isso tem a ver com o caso da Aline Pimentel? Tem tudo a ver. Por quê? É, acho que deu algum problema aqui, só um minuto, gente. Bom, pessoal, eu resolvi aqui, não sei o que aconteceu, mas acho que deu certo. Então, eu estava dizendo, né, o que que tem a ver tudo isso com o caso da Aline Pimentel, né? Foi exatamente no comitê da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que é o comitê da CEDAW, que eles no direito internacional abreviam, que é CEDAW, Comitê da CEDAW. Foi exatamente nesse comitê que teve a condenação do Brasil no caso da Aline, e aí foi o primeiro caso que o Brasil foi responsabilizado no sistema global como um todo, né? E é muito importante. Então, eu mencionei que é um sistema convencional contencioso quase judicial, né? E por que que é chamado dessa forma? Ele é convencional porque ele é celebrado por meio de uma convenção, né? Um tratado de direitos humanos. Ele é contencioso porque vai ter o processamento aí de possíveis violações de direitos humanos em um órgão estabelecido pela própria convenção, né? Que é o comitê, sob o ditame do contraditório e da ampla defesa. E quase judicial por quê? Porque não existe uma corte ou um tribunal internacional atuante, né? Vai ter esses comitês instituídos pelas próprias convenções. Então, como eu havia falado, né, o caso da Aline, o fato aconteceu em 2002, né? É, e para ter mais detalhes, já que a gente abriu esse parênteses, ela ela estava grávida, estava no sexto mês da gravidez, e ela foi na maternidade onde ela já realizava o pré-natal, na Baixada Fluminense, e ela estava tendo náuseas e muitas dores abdominais. E aí ela foi medicada com analgésico e foi liberada para ir para casa. Como os sintomas não passaram, ela voltou lá na maternidade, e aí nesse momento foi verificado que havia ocorrido a morte do feto, e aí depois de horas esperando, ela foi submetida a uma cirurgia para retirar os restos da placenta, né? Só que o quadro dela acabou se agravando, e seria necessário transferir ela para um hospital público. Só que ela ficou durante 24 horas sofrendo hemorragia,
até que essa transferência fosse liberada. E essa transferência não foi liberada porque eles não estavam encontrando, simplesmente eles não estavam encontrando a ficha médica dela, né, para poder viabilizar essa transferência. Só que não para por aí. Quando ela finalmente conseguiu chegar no hospital público, mesmo o seu caso tendo sido identificado como gravidez de risco, ela passou 8 horas, depois de tantas horas com hemorragia, ela passou mais 8 horas no corredor do hospital sem atendimento, e a justificativa foi que não tinha leito emergencial. E aí fez com que essa hemorragia decorrente do parto que foi feito, né, do procedimento que foi feito para retirar o feto que tinha morrido, fez com que ela viesse a óbito. E aí, uma instituição chamada Centro de Direitos Reprodutivos e Advocacia Cidadã pelos Direitos Humanos representou a mãe da Aline, né, e apresentou essa petição no comitê para eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. E aí esse comitê condenou o Brasil nesse caso, né, e reconheceu que de fato o Estado ele atuou de forma insuficiente na proteção dos direitos humanos à vida, à saúde e à não discriminação no acesso à saúde. E aí, de acordo, né, com a decisão do comitê, eles condenaram, o país a pagar uma indenização financeira, né, e assegurar os direitos das mulheres a uma maternidade segura, assegurar o acesso a uma assistência médica emergencial adequada, né, a preços acessíveis também, proporcionar a formação profissional adequada também dos trabalhadores nessa área, né, especialmente com relação aos direitos reprodutivos das mulheres, né, à saúde, incluindo tratamento médico de qualidade durante a gravidez e o parto, bem como assistência obstétrica emergencial adequada. O país também foi condenado a assegurar o acesso a medidas eficazes, né, com relação à saúde reprodutiva, e promover também a formação de pessoal do Poder Judiciário responsável pela aplicação da lei sobre esse assunto. Condenou também a assegurar que as instalações de assistência médica privada satisfaçam as normas nacionais e internacionais de saúde reprodutiva e assegurar que as sanções adequadas sejam impostas aos profissionais de saúde que violem esses direitos à saúde reprodutiva das mulheres, né? E aí, por fim, eles também condenaram a reduzir as mortes maternas, né, evitáveis, através da implementação de um acordo nacional pela redução da mortalidade materna, a níveis estadual e municipal, criando, inclusive, um comitê de mortalidade materna, nos lugares que ainda não existem esse comitê, de acordo com as recomendações nas observações finais que foram feitas para o Brasil, adotadas em 15 de agosto de 2007. Então, assim, dando continuidade ao tema, né, eu tinha comentado também sobre a RPU, né, a Revisão Periódica Universal, que é o sistema de revisão por pares. Esse, como eu tinha dito, é um dos mecanismos não convencionais, né, que foi estabelecido pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, e tem como finalidade, né, implementar essa revisão pelos pares, que vão ser os próprios estados avaliando a si mesmos, desculpa, a si mesmos não, os estados avaliando outros estados, né, ali, revisão de pares. Esse mecanismo, ele também nasceu de uma autorização da Assembleia Geral da ONU, né, em 2006, e ele atribui ao Conselho a competência para organizar uma revisão periódica universal, que vai ser baseada em informações objetivas e confiáveis para o cumprimento das obrigações e os compromissos de cada Estado, né, com relação aos direitos humanos, de modo que se assegure a universalidade da abrangência e o tratamento igual no que diz respeito a todos os Estados. Então, por meio desse mecanismo, né, os Estados membros da ONU, eles têm que submeter periodicamente, né, à ONU o relatório sobre as diversas situações de direitos humanos no seu país, né? E aí isso vai passar pelo escrutínio dos outros países, né? Que é o que se denomina escrutínio universal. Então, os estados, eles vão se avaliar mutuamente, né, quanto à proteção dos direitos humanos, e no território de cada um, o que vai possibilitar ter uma visão mais global, né, das principais práticas sobre direitos humanos que vêm sendo realizadas no mundo, e também das principais violações. Então, no período de a cada 4 anos,
acontece essa revisão periódica universal, né? Então, um estado ele vai ter a sua situação avaliada por outro estado, né? Ou seja, por outros membros do, do Conselho de Direitos Humanos, né? E também de qualquer outro estado interessado. E essa situação vai ser relatada por três outros estados que futuramente podem vir a substituir os procedimentos especiais realizados. É, o, desculpa. Então, dentro dessa classificação proposta, que é uma espécie de mecanismo coletivo, né, não cabe a um Estado isolado avaliar a situação de direitos humanos do outro, né? Então, são vários Estados e aí esse mecanismo, né, ele não é marcado, como a gente vê, por uma independência e imparcialidade, porque é um mecanismo essencialmente político, né? Então, os membros do Conselho de Direitos Humanos da ONU, eles vão ser responsáveis, né, por fazer essas avaliações e todos os estados eles vão passar pela revisão periódica universal a cada 4 anos, todos os estados. A título assim só de curiosidade, né? Em 2017 o Brasil ele recebeu 246 recomendações pelo sistema da RPU de estados membros da ONU e os principais foram sobre segurança pública, melhoria no sistema judiciário e penitenciário, relativas ao combate à violência contra negros, mulheres, indígenas, jornalistas e comunidade LGBT. Então, além desses pontos específicos, vários estados também recomendaram que o Brasil ratificasse os tratados de direitos humanos do qual eles ainda não são parte ou ainda não foram ratificados. Então, é, se trata de um mecanismo obrigatório, né? É importante dizer, é um mecanismo obrigatório, não é facultativo. E aí, com relação ao tema da RPU, é importante a gente falar também sobre os relatórios sombra, né? Que são denominados Shadow Reports. Eles vão apresentar os relatórios sobre a situação dos direitos humanos de cada país, né? E esses relatórios eles vão ser preparados, né, por organizações não governamentais. E aí esses relatórios dessas organizações não governamentais vão ser esses relatórios sombra. Esses relatórios eles são públicos, né, e devem ser também levados em consideração quando do escrutínio dos estados. E é nesse momento, inclusive, que as organizações elas vão ter direito de se manifestar, né, para destacar os pontos principais, né, que elas entendem que precisam de proteção num determinado estado. E aí, com relação aos comitês, né, que cada convenção vai ter um comitê que vai tratar ali de verificar, né, as condições dos direitos humanos que aquela convenção estabelecer, esse sistema dos comitês, né, agora seguindo aqui no assunto, é chamado de treaty bodies. É, os principais tratados, né, no âmbito da ONU, que criam os comitês, eles são chamados de treaty bodies, que vai acontecer para monitoração, né, monitoramento internacional da situação dos direitos que são protegidos sob uma determinada convenção. A princípio, esse monitoramento ele vai se limitar ao envio, né, pelo Estado de relatórios periódicos que vão ser analisados pelo comitê que vai emitir recomendações. Como os comitês não são vinculados entre si, o que pode acontecer é que podem existir recomendações contraditórias, né? Por exemplo, um comitê recomenda uma ação que vai colidir com uma ação proposta por um outro comitê, né? Então, o fato de ter uma ausência de força vinculante, né, dessas recomendações minimiza esse problema, mas também demonstra as contradições, né, que existem no próprio sistema de relatórios periódicos, né? Então, 9 dos tratados no âmbito da ONU que possuem esses comitês admitem, sob condições, o mecanismo de petição individual, que é aquele mecanismo que foi utilizado no caso da Aline Pimentel. É o Comitê de Direitos Humanos, que foi via protocolo facultativo, o Comitê pela Eliminação de toda forma de discriminação racial
que foi via cláusula de adesão facultativa prevista no próprio tratado, o Comitê pela Eliminação de toda forma de discriminação contra a mulher via protocolo facultativo, o Comitê contra a Tortura via cláusula de adesão facultativa prevista no próprio tratado, e o Comitê sobre os Direitos das Crianças e Adolescentes no terceiro protocolo facultativo, o Comitê do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, foi via protocolo facultativo também, o Comitê contra o Desaparecimento Forçado, em cláusula facultativa, e o Comitê sobre a Proteção dos Direitos dos Trabalhadores Migrantes e dos membros de suas famílias, que foi via cláusula facultativa prevista no próprio tratado. Desses, né, o Brasil já reconheceu o mecanismo de petição individual em 5 comitês: o de eliminação de toda forma de discriminação racial, eliminação de discriminação contra a mulher, direitos das pessoas com deficiência, direitos humanos e o Comitê contra a Tortura. Então, no caso do comitê considerar, né, na petição individual, que houve uma violação de direitos humanos, o comitê vai determinar o Estado que realiza a reparação, mas a força vinculante dessa determinação é questionada, né? E o Brasil também adotou o protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes, que vai estabelecer a competência para fins preventivos do subcomitê de prevenção à tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. É um subcomitê do comitê e que exige a criação de um mecanismo nacional, né, no âmbito interno de cada país. Então, acho que a gente pode passar para um outro tópico, que é sobre 2 termos que aparecem muito com relação a esse tema, que é o termo reserva e o termo denúncia dos tratados internacionais, né? Na Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que basicamente é uma convenção que vai determinar o modo de interpretação dos tratados internacionais, né? Ela define a reserva como uma declaração unilateral, é, feita por um Estado quando ele assina, ratifica, aceita ou aprova um tratado ou adere, né, que vai ter por objetivo excluir ou modificar o efeito jurídico de certas disposições do tratado em sua aplicação a esse Estado. Então, na prática, o que acontece é que muitas reservas são elaboradas por questões políticas. A Convenção Americana, por exemplo, aqui no nosso âmbito interamericano, ela não vedou a pena de morte, mas proibiu que ela fosse restabelecida nos estados que já tivessem abolido. E aí a gente sabe que posteriormente veio a existir um protocolo que trouxe a abolição da pena de morte, e por outro lado, esse protocolo ele vai admitir a possibilidade de aplicar a pena de morte em caso de guerra declarada, por exemplo. E o Brasil aderiu a esse instrumento e fez uma reserva nesse sentido, né, por conta do previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Já o termo denúncia, ele é definido como um ato unilateral, né, pelo qual uma parte de um tratado anuncia sua intenção de se desvincular do compromisso feito naquele tratado, né, se desobrigando de cumprir as obrigações estabelecidas no tratado, sem que isso gere a possibilidade de responsabilização internacional. Então, o artigo 56 da Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados, ela vai resumir da seguinte maneira. No ponto 1, ela vai falar que um tratado que não contém disposição relativa à sua extinção e que não prevê denúncia ou retirada, não é suscetível de denúncia ou retirada, a não ser que, primeiro, se estabeleça terem as partes tensionado a admitir a possibilidade de denúncia ou retirada, ou um direito de renúncia ou retirada possa ser deduzido da natureza do tratado. Uma parte vai ter que notificar com pelo menos 12 meses de antecedência a sua intenção de denunciar ou se retirar de um tratado. Então, se o país resolve hoje denunciar o tratado, essa desvinculação vai ocorrer só daqui a um ano. Então, ele não pode usar essa renúncia para cometer violações de direitos humanos nesse período de um ano, porque ele ainda vai ser responsabilizado. Sobre o Instituto da Denúncia, né, é importante a gente trazer aqui para o nosso cenário interno, porque no Brasil, né, prevalecia que a denúncia, por ser um ato do presidente da República, um ato privativo, dispensaria a participação do Congresso Nacional, né?
e esse posicionamento sempre foi criticado. E aí, com a ADC 39, né, sob relatoria do ministro Dias Toffoli, que foi julgada em junho do ano passado, o STF fixou a tese de que a denúncia pelo presidente da República de tratados internacionais aprovados pelo Congresso, Congresso Nacional, para que produza efeitos no ordenamento jurídico interno, ela não dispensa a sua aprovação pelo Congresso, ou seja, é imprescindível que tenha a aprovação pelo Congresso, né, para que possa valer no ordenamento jurídico interno. Um outro ponto, né, que a gente precisa observar é sobre o aspecto formal e material do ponto de vista da constitucionalidade, né? Então, vem ganhando força a corrente que vai considerar que os tratados de direitos humanos, eles são, ao serem incorporados pelo quórum simples, né, pela força do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, eles vão ter uma natureza de norma materialmente constitucional. Então, somente com a aprovação na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, que vai ter status de norma formalmente constitucional. Então, se o tratado é incorporado formalmente à Constituição, não se pode aceitar que este seja objeto de denúncia, tendo em vista que se passou a integrar o bloco de constitucionalidade, sendo inclusive considerado cláusula pétrea. Então, aqueles que forem aprovados pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º, eles passam a fazer parte do bloco de constitucionalidade, sendo inclusive cláusula pétrea. E, e a Convenção Americana de Direitos Humanos, né, que não é objeto hoje aqui da aula, mas acho que é um bom exemplo, no artigo 78, ela vai dispor que os estados, eles podem denunciar a convenção depois de um prazo de 5 anos, a partir da data que entrou em vigor, né, e mediante também um aviso prévio de 1 ano, sendo notificado o secretário-geral da organização e ele vai informar as outras partes, né? Essa denúncia, ela não vai ter o efeito de desligar o Estado, né, interessado das obrigações contidas na convenção no que diz respeito a qualquer ato, podendo constituir violação dessas obrigações se houver cometido por ele anteriormente a data na qual a denúncia produz efeitos, que é depois de 1 ano. Isso vai estar lá no artigo 78, depois vocês podem olhar. E aí, um outro assunto também relacionado que geralmente aparece é o princípio do estoppel, não sei se é assim que fala, no âmbito internacional. O que quer dizer esse princípio, né? Escreve Stoppel, e abrasileirando eu já vi esse termo escrito com E no começo. O que acontece? A Corte, né, Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, ela consagrou o entendimento de que a exceção da admissibilidade por ausência de esgotamento de recursos internos tem que ser utilizada pelo Estado no procedimento perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A gente ainda não tratou do sistema interamericano, mas a gente tem a comissão e a corte. E as denúncias, né, de violações de direitos humanos, o mecanismo ele começa na comissão. E aí, se a comissão entender que é o caso, ela encaminha para a corte. Então, a corte, ela vai consagrar esse entendimento, né, de que a exceção de admissibilidade por ausência de esgotamento dos recursos internos tem que ser utilizada pelo Estado no procedimento perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, se o Estado não alegar durante o procedimento perante a comissão, vai se subentender que houve desistência tácita dessa objeção. E após esse período, não pode o Estado alegar a falta de esgotamento, né, dos mecanismos internos, porque seria uma violação desse princípio do estoque. Então, é uma proibição de se comportar de maneira contraditória com relação a uma conduta anterior, né? Então, ele é um corolário aí do princípio da boa-fé nas relações internacionais e vai se substanciar no imperativo de congruência comportamental dos Estados face a uma conduta unilateral anterior. Eu vou fazer uma pausa aqui, só para não ficar muito comprido, e já volto.
Bom, retomando agora um novo tópico, né, no âmbito do sistema da ONU, que eu queria trazer para vocês é sobre os órgãos da ONU. Então, o que que a gente precisa saber sobre esses órgãos e os seus funcionamentos, né? É, o que que a gente pode trazer como contexto, né? Novamente, que após a Segunda Guerra Mundial, né, diversos fatores aí vão contribuir para que se fortalecesse um processo de internacionalização dos direitos humanos, né? E, dentre eles, o mais importante foi a expansão das organizações internacionais com o propósito de cooperação internacional. E é daí que surgem os primeiros órgãos das Nações Unidas, né, que são a Assembleia Geral, que foi onde foi aprovada aquela carta da ONU que a gente conversou, o Conselho de Segurança, a Corte Internacional de Justiça, o Conselho Econômico Social, o Conselho de Tutela e o Secretariado. Então, lá no artigo 7º da Carta da ONU, aquela de 1945, vai estar descrito o que que é, né, cada um desses órgãos. E aí, de forma resumida, vocês podem encontrar lá, mas de forma resumida, o que que a gente pode falar, né? Existe a Assembleia Geral, que vai ser um órgão deliberativo, né, máximo, que tem como atribuição principal discutir, iniciar os estudos e deliberar sobre qualquer questão que afete a paz e a segurança em qualquer âmbito, exceto quando estiver sendo debatida pelo Conselho de Segurança e receber e apreciar os relatórios do Conselho de Segurança e os demais órgãos da ONU, e eleger também os membros do Conselho de Segurança, do Conselho Econômico e Social e do Conselho de Tutela. O Conselho de Segurança, né, é, embora os outros conselhos também possam deliberar sobre questões de segurança, o Conselho de Segurança é o único órgão que vai tomar as decisões que os países membros vão ser obrigados a cumprir. Então, ele foi criado para manter a paz, né, e a segurança internacionais, além de examinar qualquer situação que possa provocar atritos entre os países e recomendar soluções, ou condições para sua solução. E aí, a gente tem também o Conselho Econômico e Social, que é o ECOSOC, que ele vai coordenar o trabalho econômico e social na ONU, né, e nas demais instituições integrantes, né, do órgão, e vai formular recomendações relacionadas a diversos setores dos direitos humanos que têm a ver com, as questões econômicas e sociais, né. E aí o Conselho de Tutela, que já foi extinto, ele foi criado para auxiliar os territórios sob tutela da ONU a constituir seus governos próprios. E após anos de atuação, ele foi extinto em 94, né? Quando o último território sob tutela da ONU tornou-se um Estado soberano. E também temos a Corte Internacional de Justiça, que vocês devem estar ouvindo falar bastante agora por conta do conflito, do conflito não, né, do genocídio dos palestinos, pelo Estado de Israel. Então, a Corte Internacional de Justiça ela vai ser o órgão jurídico máximo da ONU, que através das convenções e dos costumes internacionais, dos princípios gerais de direito, né, que são reconhecidos pelas nações, jurisprudência também, pareceres ou até mesmo acordos, vai ter o poder de decidir sobre qualquer litígio internacional, seja ele parte integrante do seu estatuto ou solicitado por qualquer país membro ou não membro, mas é somente com relação a países, não processa com relação a indivíduos. Então, existem alguns critérios também, mas eu acho que o mais importante para se ter em mente agora é que vão ser ações somente contra países, não contra indivíduos. E o secretariado, né, que presta serviço aos outros órgãos da ONU, vai administrar os programas, as políticas que a ONU vai elaborar e vai chamar a atenção do Conselho de Segurança para determinado assunto que entenda pertinente. E aí, existe uma lei de 2019, que é a Lei 13.810, que ela vai falar sobre o cumprimento de sanções impostas, né, por resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas no âmbito interno. É um tema muito importante, porque essa lei ela dispõe que o cumprimento das sanções impostas por resoluções do Conselho de Segurança da ONU, que é um dos órgãos da ONU, como a gente acabou de ver,
vai incluir a indisponibilidade de ativos de pessoas nacionais e jurídicas e de entidades, e também envolve a designação nacional de pessoas investigadas ou acusadas de terrorismo, seu financiamento ou de atos a ele correlacionados. É importante que vocês deem uma lida na íntegra dessa lei, mas o que que a gente pode trazer aqui de pontos principais, né? A gente viu que o Conselho de Segurança é um órgão da ONU e ele pode impor sanções aos países e também a pessoas físicas e jurídicas. E aí, como que vão ser aplicadas essas sanções? O Conselho ele vai emitir uma resolução, né? E entre essas sanções que o Conselho aplica, a principal, né, e que com certeza pode vir a cair nos concursos, é a indisponibilidade de ativos pertencentes à pessoa física ou jurídica. Essa indisponibilidade de ativos é como se fosse um basta-injúri, né, que vai, só que vindo do âmbito internacional, e é aplicada a pessoas, né, tanto físicas quanto jurídicas, que tiverem participação comprovada no financiamento ou na prática de ações terroristas. Então, essa lei atual, né, ela revogou expressamente uma lei de 2015, que era a 3.170, que regulamentava essas sanções impostas pelo Conselho de Segurança, e aí ela revogou expressamente essa lei, a lei de 2019, e é um tema muito atual, né? O artigo 1º dessa lei vai falar que a lei vai dispor sobre o cumprimento das sanções impostas por resoluções do Conselho de Segurança da ONU, incluída a indisponibilidade de ativos, né, de pessoas naturais, jurídicas ou entidades, a designação nacional de pessoas investigadas ou acusadas de terrorismo e o financiamento de atos a ele correlacionados. Então, no artigo 2º da lei vão vir diversos conceitos que caem muito e que é muito importante a memorização. O primeiro deles é ativos. Ativos vão ser bens, direitos, valores, fundos, recursos, serviços de qualquer natureza, financeiros ou não. O outro termo é indisponibilidade de ativos. Vai haver uma proibição de transferir, converter, trasladar, disponibilizar ativos ou deles dispor de forma direta ou indireta. Fundamentos objetivos. O que esse termo significa? A existência de indícios ou provas de prática de terrorismo, de seu financiamento ou de atos a ele correlacionados por pessoa natural ou pelo intermédio de pessoa jurídica ou entidade, conforme disposto na Lei 13.260 de 2016. O outro termo é entidades. Tem que tomar muito cuidado com essa expressão, porque não pode confundir esse conceito de entidades daqui dessa lei com a do direito administrativo. Para a lei, entidades vão ser o arranjo ou as estruturas legais que não possuem personalidade jurídica, tais como fundos ou clubes de investimento. E, por último, o termo sem demora, significa imediatamente ou dentro de algumas horas. E como que vai se dar esse pedido de indisponibilidade dos ativos? O Conselho de Segurança ele vai executar uma resolução, né? Desculpa, ele vai emitir uma resolução e essa resolução vai ser executada, e aí vai haver a disponibilidade dos ativos que vai poder acontecer, que pode acontecer pela execução de resoluções do Conselho ou por designações dos seus comitês de sanções. E vai ser feita a requerimento de uma autoridade central estrangeira. Então, essa indisponibilidade também pode ocorrer a requerimento dessa autoridade, desde que o pedido de disponibilidade ele esteja de acordo com os princípios legais aplicáveis e apresente os fundamentos objetivos para exclusivamente atender a esses critérios de designação estabelecidos em resoluções do Conselho de Segurança ou de seus comitês de sanções. Daí, no artigo 4º dessa lei, vai falar sobre a disponibilidade, vai falar que a indisponibilidade de ativos, ela não constitui a perda do direito de propriedade. Isso quer dizer o quê? Que essa indisponibilidade é uma espécie de bloqueio desses ativos, sejam eles imóveis, móveis, aplicações financeiras, etc. Mas isso não vai implicar a perda de propriedade. Mas se o proprietário desses bens disponíveis vier a descumprir a regra do artigo 4º e realiza sua venda, por exemplo, um dos bens tornados disponíveis pelo conselho, o que acontece? Na verdade, me confundi. Se o proprietário descumprir a regra do artigo 8º, que é a proibição de venda desses ativos disponibilizados, né, o que acontece? O artigo 5º vai falar que esses atos vão ser considerados nulos e ineficazes, né?
todo e qualquer ato de disposição de ativos indisponibilizados com fundamento nessa lei vão ser considerados nulos e ineficazes, ressalvados os direitos de terceiro de boa-fé. Então, é importante, né, saber que antes dessa lei, né, para que fosse decretada a indisponibilidade de um ativo pelo Conselho de Segurança da ONU, a União aqui, ela era obrigatoriamente tinha que ajuizar uma ação judicial requerendo essa indisponibilidade, né? E isso estava na lei de 2015 que foi revogada. Então, mudou muita coisa e é muito importante a atenção de vocês com relação a essa lei. E o artigo 6º vai trazer que as resoluções sancionatórias do Conselho de Segurança da ONU e as designações de seus comitês de sanções vão ser dotadas de executoriedade imediata na República Federativa do Brasil. Então, em outras palavras, não tem a necessidade, em regra, de a União propor uma ação judicial, bastando apenas a comunicação feita pelo Ministério da Justiça para que as pessoas, né, para as pessoas a quem se determinou a disponibilidade de ativos. Então, a União não vai precisar ajuizar nenhuma ação mais, de acordo com essa nova lei. Mas existe uma exceção, né? E a exceção ocorre da seguinte maneira: a lei vai trazer o chamado auxílio direto judicial. O que que significa o auxílio direto judicial? Nessa situação de exceção, a Advocacia Geral da União ela vai ser comunicada, aliás, para promover sem demora o auxílio direto judicial. Então, no artigo 13, está previsto que o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai comunicar sem demora a existência de ativos sujeitos à indisponibilidade ou de pessoas e bens sujeitos a pessoas e bens sujeitos a outra espécie de sanção, né, a AGU, para que promova sem demora o auxílio direto judicial. Então, esse auxílio direto judicial nada mais é que uma ação judicial proposta pela União, então, de competência da Justiça Federal, requerendo a disponibilidade desses ativos, né, não encontrados na via administrativa. O artigo 12, ele vai trazer lá exatamente, né, como funciona o auxílio direto judicial, vale a pena vocês lerem, mas acho que essas são as principais novidades, né. E aí, a gente vai passar a falar agora do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, né, que é abreviado como PIDCP. Assim como eu já falei anteriormente, né, tanto esse quanto o outro de direitos econômicos, sociais e culturais são dotados de força vinculante, né? Então também é importante que vocês leiam esses dois pactos, né? Mas os principais pontos de cada um deles eu vou trazer aqui. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ele foi adotado numa Assembleia Geral da ONU em 16 de dezembro de 66, junto do Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Somente entrou em vigor em 1976 porque exigiu a ratificação de 35 estados para entrar em vigor. E possui, né, em 2017, pelo menos, 169 estados-partes. Né? O pacto ele teve por finalidade tornar juridicamente vinculantes aos estados vários direitos já contidos na Declaração Universal, né, de 1948, detalhando e criando mecanismos de monitoramento internacional de sua implementação pelos estados. Esse pacto ele foi internalizado no Brasil pelo Decreto 592 de 92. E no artigo 28 do pacto, né, o chamado comitê, ele vai ser composto por 18 membros. Então, ele vai ser integrado por nacionais dos estados-partes, né, do pacto. Eles vão ser pessoas de elevada reputação moral e reconhecida competência em matéria de direitos humanos, levando-se em consideração a utilidade da participação de algumas pessoas com experiências jurídicas. Então, os membros do comitê, que são 18 no total, vão ser eleitos e vão exercer suas funções a título pessoal. É importante lembrar também que os membros do comitê, eles vão ser eleitos por um mandato de 4 anos, né? E que cada estado pode indicar 2 pessoas. Essas pessoas devem ser nacionais do estado que está indicando, né? E a mesma pessoa pode ser indicada mais de uma vez.
O protocolo de direitos civis e políticos, ele tem dois protocolos facultativos. O primeiro protocolo facultativo, ele foi adotado também numa resolução da Assembleia da ONU, na mesma ocasião de adoção do pacto, né, em 16 de dezembro de 66. A finalidade foi instituir um mecanismo de análise das petições de vítimas do comitê, né, vítimas ao Comitê de Direitos Humanos, por violações a direitos civis e políticos previstos no pacto. O Comitê do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, portanto, se chama Comitê de Direitos Humanos, que não deve ser confundido com a Comissão de Direitos Humanos, que não existe mais, e com o Conselho de Direitos Humanos, que é outro órgão, que a gente já viu aqui. Então, ela está em vigor, esse protocolo facultativo está em vigor desde março de 76, e o Brasil somente ratificou em setembro de 2019, e até 2019 não havia tido a edição de um decreto de incorporação, né? E as vítimas de violação de direitos protegidos nesse pacto contam com mais um mecanismo internacional de supervisão e controle das obrigações assumidas pelos Estados. Então, em relação ao mecanismo de proteção desse pacto, existe a figura do comitê trazido no texto do pacto e a sistemática de peticionamento individual das vítimas vai estar instituído nesse primeiro protocolo facultativo, né? O primeiro protocolo, assim como o segundo que a gente vai ver em seguida, eles foram promulgados no Brasil pelo decreto 11.777 de 2023, passando a vigorar no âmbito interno. E aí, eu parei um pouco aqui porque eu me lembro que eu tinha falado que o Brasil ratificou o protocolo em setembro de 2009 e até 2019 não tinha edição de um decreto de incorporação, mas aí o decreto de 2023 passou a fazer com que esse protocolo vigorasse no âmbito interno. Então, ele está em vigor no âmbito interno. O segundo protocolo adicional a esse pacto é, é com relação à abolição da pena de morte. E ele foi adotado também em uma resolução da Assembleia Geral da ONU em 1989. Esse segundo protocolo facultativo, ele, como eu disse, né, ele também foi adotado pelo decreto, ele foi adotado no âmbito interno pelo decreto de 2023. Em 15 de, e ele foi escrito, né, e adotado em 1989, mas o Brasil, no âmbito interno, passou a valer em novembro de 2023, assim como o primeiro protocolo. Então, a gente tem o primeiro protocolo sobre a o peticionamento individual das vítimas ao comitê, e o segundo protocolo sobre a abolição da pena de morte. Agora, com relação ao Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, né, que a gente também pode denominar aí na abreviação como PIDESC, ele foi aprovado em 10 de dezembro de 2008, na Assembleia Geral da ONU, por ocasião do, desculpa, o protocolo facultativo ao Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, porque o pacto em si foi em 66, né? Então, o protocolo facultativo do PIDESC, ele foi aprovado em 2008 pela Assembleia Geral da ONU e até 2016 ele contava com 21 ratificações, né? Então, esse protocolo ele ainda não foi ratificado no Brasil, né? E ele vai falar sobre as vítimas de violações de direitos econômicos, sociais e culturais, que agora vão dispor de um mecanismo para apresentar suas queixas e denúncias em âmbito internacional ante o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, que é o comitê que monitora a realização dos direitos, né, e eventuais violações no âmbito do PIDESC. Então, o pacto é de 66, o protocolo facultativo de 2008. E o Brasil ainda não ratificou. E aí, eu acho que nas questões que eu mandei, tem diversas questões sobre isso. Qualquer dúvida, vocês me avisam.
E uma questão que eu não mandei para vocês, porque é questão discursiva, mas que caiu no concurso da Defensoria Pública de São Paulo, em 2019, são os comentários gerais, que é um outro tema dentro desse contexto que a gente está abordando hoje, né? Eu vou falar disso daqui a pouco, mas só para fechar com relação aos pactos, é, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, eles vão realizar os chamados comentários gerais, que é isso que eu falei que está na prova de 2019. E esses comentários gerais, eles vão ser importantes nas provas, porque eles tratam de assuntos específicos, né? E todos são assuntos muito relevantes. Então, é importante que vocês tenham uma noção básica de cada um, né? É, porque isso costuma ser cobrado em prova. Então, existem 24 comentários gerais do comitê do PIDESC, né? Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E aí tem diversos assuntos, né? Desde relatório dos estados partes, assuntos mais técnicos, enfim, até falar especificamente de pessoas com deficiência, falar de pessoas idosas, do direito à moradia adequada, né? Remoções forçadas, esse é um muito importante. Aplicação interna do pacto, educação primária, alimentação adequada, educação, saúde, direito à água, enfim, igualdade entre homens e mulheres, são diversos os temas e é muito importante uma leitura, né, desses comentários, porque é o que vai complementar, né, a atuação do próprio comitê. E aí, encerrado esse tópico do pacto, eu vou falar de um outro assunto que é os princípios de Hugh, Hugh ou Hugh. Eles são princípios orientadores que vão servir de guia, né, para as empresas e estados, com o objetivo principal de respeito e proteção dos direitos humanos, em nome próprio em relação aos demais órgãos, pessoas e entidades. Ele é configurado, né, como um documento de soft law, né, mas esses princípios, eles impulsionaram a criação de um grupo de trabalho no Conselho de Direitos Humanos para elaborar um tratado internacional capaz de vincular estados e empresas aos direitos humanos, que ainda está sendo discutido, né? Enquanto não é produzido esse tratado, esses princípios estabeleceram domesticamente assim um plano nacional que os países devem seguir, né, com parâmetros legais de atuação das empresas com relação ao respeito aos direitos humanos. Então, ainda que eles sejam classificados como soft law, eles não podem ser descartados, né? Porque assim como qualquer norma jurídica, vai ser um referencial normativo para a produção de outras normas jurídicas e de parâmetros para a adoção de condutas, e vão ser reconhecidos como um referencial legítimo pelos seus destinatários. Então, progressivamente, essas normas vão influenciar as práticas nacionais e internacionais e vão se tornar parâmetros capazes de orientar as ações dos estados e dos particulares. Então, as normas jurídicas de soft law é, falta apenas a garantia normativa, né? Porque não vão estar acompanhadas de um mecanismo capaz de assegurar o seu cumprimento, mas ainda assim é muito importante. E também é um documento, né? Esses princípios é um documento que vale a pena a leitura, porque algumas provas às vezes cobram direitos humanos com relação a empresas. E aí eu acho que vale a pena falar sobre outros termos aqui que é muito visto no direito internacional dos direitos humanos, que são os termos erga omnes, jus cogens e soft law. O termo erga omnes, ele vai compor o conjunto de deveres, né, que vão ser destinados a todos, independentemente da aceitação e sem possibilidade de objeção. Então, são normas de direito internacional que, de conteúdo costumeiro que vão integrar esse núcleo das obrigações erga omnes, né? Então, não podem ser tidas como tais, né, a priori, mas as decorrentes de tratados
porque vão estar circunscritas aos indivíduos que vão celebrar, né? Então, são interpartes, né? Então, o efeito interpartes é diferente do efeito erga omnes, né? O efeito erga omnes, ele vai atingir qualquer pessoa, independentemente de aceitação, e não tem possibilidade de objeção, enquanto que alguns efeitos interpartes não têm essa obrigatoriedade, né, a todos, mas só entre as partes que são objeto ali. Então, um exemplo de obrigação erga omnes é o direito de passagem de inocente de barcos mercantes estrangeiros pelo mar territorial de determinado estado. Isso é uma obrigação erga omnes. E aí, o termo jus cogens vai representar uma categoria de normas imperativas de direito internacional, né? E não tem possibilidade de derrogação, a não ser por outra norma posterior da mesma natureza. E por isso é até mais amplo, né? Pelo fato de ser hierarquicamente superior às obrigações erga omnes. Todas as normas de jus cogens, elas vão ter uma obrigação erga omnes, né? Elas vão comportar obrigações erga omnes, mas nem todas as obrigações dessa categoria vão ser tidas como jus cogens. E o termo soft law, como eu já havia falado, né, em contraposição a hard law, vai ter como característica principal, nesses documentos soft law, a flexibilidade, né, da adoção, né. Então, essa é a diferença também com a obrigação erga omnes e jus cogens, né, e normas de jus cogens, porque é uma norma flexível, né, ao contrário dessas outras duas. Então, apesar de não ter ainda na doutrina, né, uma conceituação adequada, né, soft law ele vai ser traduzido como um direito flexível, né, maleável. Então, pode-se afirmar que na concepção moderna, né, vai compreender todas aquelas regras que têm um valor normativo menos constringente, né, do que normas jurídicas tradicionais, seja porque os instrumentos que as abrigam não têm o status de norma jurídica, ainda que inseridos no quadro de instrumentos vinculantes. Então, elas não criam obrigações de direito positivo aos estados e não criam, senão, obrigações pouco constringentes, né? Um exemplo disso são as regras de Mandela. E o termo soft law, ele também pode ser chamado de soft norm, vocês podem ver desse jeito, né? Que é uma expressão que não seria muito técnica, né? Porque tem uma conotação obrigacional no direito saxão. Isso aqui eu estou passando para vocês de acordo com a doutrina, né? O que seriam esses termos. E, por fim, eu vou abordar também a Política Nacional de Direitos Humanos, né? Que é no âmbito interno, do Brasil. Então, sobre a Política Nacional de Direitos Humanos, é um tema bem importante. Essa política teve início com o retorno, né, da democracia ao país em 1985, depois da ditadura militar. E desde aquela época, né, os movimentos da sociedade civil e as organizações não governamentais, elas vêm exigindo do governo federal que o tema dos direitos humanos, como um todo, seja uma questão de Estado aqui no Brasil. Então, o governo ele teria que tomar, né, como sua responsabilidade, dirigir uma política voltada à asserção e proteção dos direitos humanos no país. E existem três versões, né, do Programa Nacional de Direitos Humanos que já foram publicadas aqui. As duas primeiras foram elaboradas no governo do Fernando Henrique, em 96 e 2002, e a última durante o governo Lula, em 2009. O Programa Nacional de Direitos Humanos, ele foi o primeiro do gênero na América Latina e o terceiro do mundo. Então, esse Programa Nacional, ele vai tratar de propostas, né, para temas de debates, né, no âmbito nacional em matéria de direitos humanos, não tem força normativa, né, não são leis, e essas medidas, essas propostas, elas têm que ser apreciadas, discutidas também pelo Congresso,
para poder ter uma transformação em lei federal. Então, no Brasil, né, o contexto aqui, a competência administrativa, né, para a realização de políticas públicas de implementação dos direitos humanos, ela vai ser comum a todos os entes federados, né, no artigo 23 da Constituição, que vai tratar da competência administrativa comum, vários incisos referentes a temas de direitos humanos, né, estão inseridos lá, em especial o inciso 10, que fala de combater as causas da pobreza, os fatores de marginalização, promovendo uma integração social de setores desfavorecidos. Então, é possível a gente ter programas de direitos humanos no plano federal, estadual e municipal. E aí, em 96, foi editado, né, pela Presidência da República o Decreto 1904, que criou o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, e o terceiro do mundo, e os dois primeiros, a título de curiosidade, foi Austrália e Filipinas. Então, esse decreto, ele dispunha que a meta era realizar um diagnóstico da situação como um todo, né, desses direitos no país e as medidas para sua defesa e promoção. Então, a missão do Plano Nacional de Direitos Humanos é dar visibilidade aos programas referentes aos direitos humanos no Brasil e, ao mesmo tempo, também coordenar esforços para a superação das dificuldades e implementação desses direitos. Então, existe uma lógica dupla, né? A lógica de identificar os principais obstáculos à promoção e defesa dos direitos humanos no Brasil, bem como de executar em curto, médio ou longo prazo medidas de promoção e defesa desses direitos. O PNDH, né, que é a abreviação 1, que é de 96, ele foi voltado muito para a garantia de direitos, de proteção de direitos civis. Né? O foco especial foi dado no combate à impunidade e violência policial e adotou como meta a adesão do Brasil a alguns tratados de direitos humanos. Ele também inaugurou um processo que depois foi repetido de consulta e debate prévio com a sociedade civil, e entre novembro de 95 e março de 96 foram realizados esses debates em diversas cidades do país. Então, a construção, né, do projeto do plano, ele foi organizado pelo Núcleo de Estudos de Violência da USP, o NEV, né, e foi coordenado pelo Paulo Sérgio Pinheiro, naquela época, e foi apresentado e debatido na primeira Conferência Nacional de Direitos Humanos em abril de 96, promovido pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, né, e aí com o apoio de diversas organizações da sociedade civil. O PNDH2, né, ele foi adotado em um decreto de maio de 2002, que revogava o programa anterior e passou, né, a ter como objetivo promover a concepção de direitos humanos como um conjunto de direitos universais, indivisíveis e interdependentes, que vão compreender tanto os direitos civis e políticos como os direitos sociais, culturais e econômicos. Também tinha como objetivo identificar os principais obstáculos à promoção e defesa dos direitos humanos no país e a proposição de ações governamentais e não governamentais para a promoção e defesa desses direitos. O outro objetivo também era difundir o conceito de direitos humanos, né, como um elemento necessário e indispensável na formulação, execução e avaliação de políticas públicas. E também a implementação de atos, declarações e tratados internacionais dos quais o Brasil é parte. Também tinha como objetivo reduzir, né, as condutas e atos de violência, intolerância e discriminação, com reflexos na diminuição das desigualdades sociais e a observação dos direitos e deveres previstos na Constituição, especialmente inscritos no artigo 5º. É importante, né, a gente ver essa mudança de foco do PNDH 1 para o 2, que vai de um foco em direitos civis, né, para um foco em temas que são mais sociais, relacionados aos grupos vulneráveis, né, como o direito dos afrodescendentes, dos povos indígenas, da orientação, direitos relacionados à orientação sexual, né, e consagra um pouco do multiculturalismo que a gente conversou na primeira aula. Então, essa é uma característica importante do PNDH2, e a sua aprovação aconteceu no último ano do segundo mandato do FHC, né? Então, a implementação, ela se incumbiu
ao presidente que sucedeu o FHC, que foi o Lula. E aí a gente tem também o PNDH3, né, que foi quase no final do segundo mandato do governo Lula, e que, como os anteriores, resultou de um processo, né, de consulta e discussão, e também foi feita numa Conferência Nacional de Direitos Humanos em dezembro de 2008, né, que teve debates, né, com a sociedade civil, e teve como lema, né, nessa conferência, democracia, desenvolvimento e direitos humanos, superando as desigualdades. Esse tema ele acabou discutindo as múltiplas facetas dos direitos humanos, né, desde o combate à desigualdade, violência, como também a melhoria da segurança pública e o acesso à justiça, até falar também de direito à memória e à verdade. Então, vários encontros foram realizados antes dessa conferência, né, e de acordo com a Secretaria de Direitos Humanos, né, o relatório final dessa conferência, ela teve deliberações aprovadas ali, resultados de votações dos delegados que estavam presentes, representando segmentos da sociedade civil e do poder público. E ainda nessa perspectiva, né, o terceiro PNDH, ele trouxe eixos orientadores que vão ser compostos por várias diretrizes que vão ampliar muito o debate sobre a promoção e a proteção dos direitos humanos, né? Então, uma das características marcantes do PNDH3, né, com relação aos anteriores, é nessa incorporação, né, das diretrizes e objetivos à luz de direitos humanos como princípios transversais a serem considerados em todas as políticas públicas e interações democráticas. Os eixos orientadores, eles estão no artigo 2º do decreto, né, que trouxe esse PNDH, e aí é importante ler esse artigo, mas basicamente, né, o eixo orientador 1, ele vai falar da interação democrática entre Estado e sociedade civil, o 2 sobre desenvolvimento e direitos humanos, o 3 sobre universalização de direitos em um contexto de desigualdade, o 4 sobre segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, o 5 sobre educação e cultura em direitos humanos, e o sexto, direito à memória e à verdade. E aí, cada um desses 6 eixos orientadores vão ter diretrizes especificando a importância e também a atuação, né? Que o foco que vai ser voltado para realizar essas diretrizes aí. Então, o PNDH3 ele também previu expressamente ações de proteção dos direitos humanos das pessoas em situação de rua, né? Na diretriz 4 do Objetivo Estratégico 1, fala sobre efetivação do modelo de desenvolvimento sustentável, com inclusão social e econômica, ambientalmente equilibrado e tecnologicamente responsável, cultural e regionalmente diverso, participativo e não discriminatório. E o objetivo estratégico era a implementação de políticas públicas de desenvolvimento com inclusão, né? E aí teria ações programáticas aí para realizar isso. E o eixo orientador 3 também vai falar de universalização de direitos em contexto de desigualdades, que também é focado na população vulnerável, de qualquer grupo vulnerável, incluindo as pessoas em situação de rua enfim, várias outras pessoas que estão sujeitas a outras vulnerabilidades. O que eu tinha para falar para vocês hoje era sobre isso. Eu deixei meu e-mail, né, no começo do vídeo, se não me engano, mas acho que a Fran também mandou no grupo. Então, eu estou à disposição com dúvidas com relação ao que eu falei aqui hoje, ou até mesmo com relação às questões que eu acho que é muito importante para fixar o conteúdo. E sigo aí à disposição que eu puder ajudar. Bons estudos para vocês e obrigado aí pela compreensão, né, de eu ter feito a aula gravada e também por terem assistido a aula. Espero que vocês tenham aproveitado muito, tá bom? Um abraço.